Lembrando, a qualquer momento, vocês podem pedir para parar a aula, para fazer perguntas, fiquem à vontade quanto a isso, certo? Então, vamos lá. Alguém responde aí no chat, então no microfone, tá dando para ver o que eu estou compartilhando, né? Assim, na tela. Tá. Pronto. Obrigado, Lúcio. Ó, então lembrando, eu vou fazer mais uma recapitulaçãozinha, certo? Quem tiver com dúvida, aproveita bem para tirar, certo? Não deixe acumular muita dúvida, nem atividade, não. Sempre que eu falar em função afim, pessoal, é aquela função, eu vou dando algumas características importantes. F de x igual a ax mais b. Essa aqui, vamos dizer assim, é a forma mais convencional de eu representar funções afins. Que funções afins, lembra que é a mesma coisa que função do primeiro grau, que significa a mesma coisa, certo? No início, lá no início do capítulo, eu falei para vocês que a função é em função das variáveis f de x e x. Citei também que, às vezes, ao invés de f de x, pode vir simplesmente um y, é a mesma coisa. Professor, e o que é esse a e esse b? Esse a e esse b é o que nós chamamos de coeficientes. O a é o que eu recebo de nomeio de coeficiente angular, e o b é o que eu nomeio de coeficiente linear. Isso a gente viu no comecinho do capítulo, certo? Aí eu citei também que, às vezes, o a, que é sempre o número que multiplica o x, ele vem na frente na maioria das vezes. Mas pode ser que, porventura, ele venha no final. Tipo assim, f de x igual a b mais ax. Pronto. O a aqui tá... Ah, professor, pode vir assim? Pode. O a pode... Portanto que o x também tenha no final. Certo? Não pode... O a é sempre o número, o coeficiente que acompanha a variável x. Independente se o x vem no começo ou no final. Professor, aonde que aparece esse tipo de visualização da função? Onde o x vem no final? Gosta de aparecer muito naquela parte que nós estudamos na aula passada, que são as situações contextualizadas, certo? E nas situações contextualizadas, o que são situações contextualizadas? É quando tem um texto por trás do problema. Sempre que tiver um texto por trás do problema, são situações contextualizadas, certo? Professor, e quando aparecem situações contextualizadas, esses coeficientes, geralmente, ele tem um outro nome, que é mais conhecida. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, f de x igual a ax mais b. O a, que é o número que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular, né, como eu citei, ou ele é chamado de taxa, cuidado com esse nome, de variação. Nos problemas contextualizados, gosta de chamar muito, ao invés de coeficiente angular, ele chama de taxa de variação. E o B, que ele é o chamado de coeficiente linear, nas situações contextualizadas, ele é chamado também de valor inicial. Cuidado com esses dois termos, valor inicial e taxa de variação, porque nas situações contextualizadas, gosta muito de usar esses termos. Então, prestem bem atenção, tenham bem cuidado com isso, certo? Após essa breve introdução, ó, vamos resolver essas três questõezinhas aqui com vocês, ó. Presta atenção, bem semelhante com o da aula passada, certo? Se forem surgindo dúvidas, podem ir me perguntando, que eu vou tirando a dúvida com vocês, certo? Mas evitem levar dúvida para casa, certo? Ó, vamos ler a questão. Um tanque estava inicialmente com 10 litros de água. Vamos fazer tipo um desenhozinho para ver se facilita. Eu tenho um tanque, um reservatóriozinho, certo? Onde esse reservatório eu tinha inicialmente 10 litros de água, certo? Lá dentro eu tinha 10 litros de água. E eu tenho uma torneira que alimenta a água desse tanque, certo? Tenho lá uma torneirinha, certo? E essa torneira, quando é ligada, entra água no tanque. A torneira desse tanque foi aberta, deixando sair a água na razão de 5 litros por segundo. Professor, como assim?
cada segundo, o que é razão de 5 litros, vamos dizer assim, barra segundo. Cada segundo que eu deixar ligada, vai entrar mais 5 litros d'água. Ou seja, se eu deixar 1 segundo, vai entrar 5 litros. Se eu deixar 2 segundos, entram 10 litros. E por aí vai, certo? Então, item A, escreva no caderno a função afim que representa a quantidade de água após T segundos. Ou seja, geralmente os segundos, que a gente chama de X, aqui agora ele está pedindo para chamar de T. Professor, eu coloquei o X devido ao costume de colocar. Tem problema? Tem não. Mas tente colocar a letra que ele está pedindo. Então vai ficar o seguinte, ó. A função, ele quer que você escreva a função. A função vai ser assim, ó. F de T. Professor, geralmente não é X? É, mas ele não pediu para chamar de T, que é em função dos segundos, justamente. Então vamos chamar de T. Igual, qual é a quantidade, como é que entra a água aqui nesse tanque? O que é que a gente vai entender? Eu tenho 10 litros já tenho, mais 5 litros de cada segundo. Então é 5 vezes T. Por que T, professor? Porque T é o segundo. Por exemplo, se eu tiver deixado 2 segundos aberto, e eu perguntar a você, quantos litros vão ter aqui dentro? Ora, vão ter 10, que já tinha, mais 5 vezes 2 segundos, que é o que eu deixei aberto. 5 vezes 2, 10. 10 mais 10 teriam 20. Professor, se eu deixei 4 segundos aberto, ficaria o quê? 10, que já tem, mais 5 vezes 4, porque eu deixei 4 segundos aberto. Então, observe que esse 10 e esse 5, ele sempre vai se repetir. O que vai variar é só isso daqui, que é a variável tempo, que é o T. Então, a função, eu digo que ela é o quê? 10 mais 5 vezes a variável que eu pedi, que o item pediu para chamar, que foi T. Então, está aqui, ó, simplesmente a função do item A, a função afim, que representa a quantidade de água que entra nessa vazão. Da onde vem esse 10? É a quantidade de água que já tem, certo? Da onde vem esse 5? É porque eu digo que entra 5 litros de água por segundo. Se você colocar aquela função de forma geral, ó, é como se fosse isso aqui, ó. F de x é igual a... Aqui, ó, o A, que é o número que multiplica a variável, ela está no final. Então, é como se tivesse o seguinte formato. B mais AX. Pronto. Desse jeito aqui, ó. Até como eu disse, nas funções contextualizadas, muitas vezes o t vem no final. O t, a variável x, vem no final. Pode ser que ela até venha no começo também, mas geralmente ela vem no final. O que é que você tem que lembrar? Sempre eu tenho um valor fixo, aqui no caso 10. Esse 10 é fixo. E eu tenho a outra parte, é uma parte que a gente chama de parte variável, porque vai depender do t. Dependendo do valor de t, isso aqui assume um outro valor. Se o t for 1, 5 vezes 1, 5. Se o t for 2, 5 vezes 2, 10. Isso aqui assume um outro valor, certo? Então, no item A é só isso. No item B, o que é que ocorre? Presta atenção. Qual é a taxa de variação da função afim assim obtida? Ou seja, olhando para essa função, eu pergunto a vocês, quem é a taxa de variação? Tem que ter alguém pedindo para entrar. Vou liberar porque aluno tem na aula, eu libero. Certo? Olhando do jeito que está aqui, ó. Quem seria a minha taxa de variação? Alguém arrisca? Dizer no microfone. Ninguém arrisca, não? Professor, o que é a taxa de variação? Você disse que a taxa de variação é o coeficiente angular, que é sempre o número que está multiplicando a variável x. Quem é que está multiplicando a variável x aqui? Aqui no caso é t. Quem é? O 5. Então, a minha taxa de variação aqui é simplesmente o 5. Item C. Professor, quem é o valor inicial dessa função? 10. Perfeito. 10. Professor, por que a colega respondeu que é o 10? Porque o valor inicial é sempre o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o termo que está sozinho, que não depende de x. Ele pode vir no começo, aqui no caso, como ele pode vir no final, se o coeficiente x estiver no começo. Então, é só você lembrar disso. Lembrando,
São dois termos muito importantes. O que é taxa de variação é sempre o número que multiplica o x, que é sempre o coeficiente angular. E o que é o valor inicial. Então, na primeira questão, resolução, somente isso. Resolução é isso aqui, ó. Observe que não tem cálculo nenhum, foi só resolução, certo? Segunda questão, deixa eu resolver aqui para entender, vamos ver se a gente consegue entender melhor ainda. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Essa questão eu tirei da internet, certo? Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$ 9.100, ou seja, todo mês, o que é um custo mensal fixo? Todo mês essa empresa vai produzir, vai gastar, a empresa produz peças, todo mês, independente da quantidade de peças, ele vai gastar R$ 9.100, independente da quantidade de peças, já gastou isso aí, certo? Fixo, e tem também custos variáveis com matéria-primas e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de, isso aqui eu chamo como 30 centavos, né? Por cada peça produzida. Ou seja, essa empresa ela vai gastar R$ 9.100 mais 30 centavos por cada peça produzida. Dependendo da quantidade de peça produzida, esse custo variável ele vai aumentando, certo? Então, escreva no caderno a função afim que representa o custo total da empresa. Quando eu digo total, é porque você tem que considerar o custo fixo e também o custo variável, certo? Eu quero que você escreva a função, lembrando, já estou dizendo que é função afim, certo? Aqui, ó, tá aqui, estou dizendo que é função afim. Então, você já sabe que ela vai ter aquele formato. F de x igual a ax mais b ou b mais ax, do jeito que você achar melhor, certo? Custo total da empresa em função de cada peça produzida. Considere cada peça produzida de x, vamos chamar de x. Então, a função do custo vai ser o seguinte, f de x. Professor, f de x é igual a quê? Primeiro, qual é o valor fixo? Vamos ler o enunciado. O valor fixo, quanto é? 9.100. 9.100. Pronto, perfeito. Então, já fico 9.100 mais o valor variável. Quem é o valor variável? 30 centavos. Então, como é que eu vou colocar? Mais 0,30 centavos de quem? De x, vezes x. Por que vezes x, professor? Porque é 30 centavos por cada peça. Ó, cada peça você vai gastar 30 centavos. Ou seja, se for uma peça, é 30 centavos vezes 1. Então, é 30 centavos. Se for duas peças, é 30 centavos vezes 2. Porque é 30 centavos por cada peça. Então, só cuidado com esse negócio de por cada peça. Então, a função no item A é simplesmente essa função. Ó. F de x igual a 9.100 mais 0,30 vezes x. Então, observe que a função ela foi representada dessa maneira de baixo. Que é como eu disse, que nas situações contextualizadas, muitas vezes ele gosta de botar o coeficiente x ou o coeficiente que está estudando na questão mais para o final, dependendo do enunciado da questão. Item B. Qual é a taxa de variação da função afim? O que é taxa de variação, professor? Como o senhor disse, é o coeficiente angular. É o número que multiplica a variável x. Quem é que 30 centavos. Isso. Quem está multiplicando a variável x? O 30 centavos. O 0,30. Professor, se eu botar 30 centavos, o senhor considera? Considera. Tá correto. Só cuidado, às vezes, numa questão de marcar, olhe como é que tá as opções. É muito provável que as opções teriam 0,30. Mas se você botar 30 centavos, eu considero tranquilamente. Certo? Item C. Qual é o valor inicial? O valor inicial dessa função? Quem seria? É 9.100. 9.100. Perfeito. Valor inicial, professor, que o senhor disse, é sempre o meu coeficiente linear. É o termo que não tem x, certo?
Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos ver essa última questão, bem parecida com essa questão anterior. Presta bem atenção que essa questão, ela é uma questão clássica, eu digo, envolvendo função afim, que gosta de comparar muito isso daqui, ó. Um motorista de táxi, antigamente, é porque hoje é mais Uber, né? Mas antigamente, quando a gente era mais táxi, como é que a gente fazia? A gente ia pedir um táxi, não sei se vocês já andaram ou usam mais Uber, mas como é que era? Quando a gente entrava no táxi, tinha lá tipo um reloginho, né? Não sei, esqueci o nome agora, taxímetro, eu acho, uma coisa assim. E quando a gente entra, não sei se você lembra, já tem um certo valor. Ah, professor, quer dizer que quando eu entro, não começa no zero, não? Não. Não sei se você lembra. Que a gente chamava até esse valor de bandeirada. Às vezes a gente entrava, tem lá R$ 4, já começa a partir de R$ 4. Ou seja, só por você iniciar o trajeto, você já vai pagar R$ 4. Quanto é que eu vou pagar no final, professor? Aí vai depender da quantidade de quilômetros que a pessoa rodou, certo? É R$ 4, aí vai aumentando conforme você vai andando, certo? Então, um motorista de táxi, ele cobra para cada corrida uma taxa fixa, ou seja, um valor fixo, só para iniciar, de quanto? R$ 5, certo? Aqui o símbolozinho dos reais, ó. E mais R$ 2 por cada quilômetro que ele rodar, certo? Então, é R$ 5 só para iniciar e mais R$ 2 de cada quilômetro que você rodar. Sabendo que o valor total arrecadado, ele pediu para chamar de R, como se fosse o F da função, ele pediu para chamar de R. No dia, é função da quantidade total, pediu para chamar de X, de quilômetros percorridos. E tem a função afim que expressa esse valor arrecadado. Ele pediu para chamar de R, eu vou chamar de R, certo? R de X. Professor, se eu chamar de F, como é a tradição, o senhor vai considerar errado? Vou não. Não vou considerar errado, não. Só cuidado numa questão de marcar, porque lá vai ter o R, certo? Então, como é que eu vou expressar essa função? Primeiro eu boto do jeito que está enunciado. Primeiro vem a parte fixa. Tem a parte fixa aqui, R$ 5. Como depois da vírgula é só zero, se você quiser, você nem coloca mais vírgula e o zero, não. Professor, se eu botar, sai errado? Sai não, tem problema não. Mais R$ 2 por cada quilômetro rodado. Quilômetro ele pediu para chamar de X. Então, a função é o seguinte, R de X é igual a 5 mais 2x, onde esse 5 é a parte fixa, é o valor que não vai mudar, esse 2x é a parte variável, pois vai depender da parte do valor de x para a gente saber esse valor. Então, no item A, está aqui a função que eu quero. Tem uma história bem parecida com as outras, certo? Item B, o B e o C, que é o mesmo padrão que a gente estava vendo. Qual é a taxa de variação dessa função? Quem já estava respondendo aí? Outra pessoa, se quiser responder. Quem é a taxa de variação dessa função? Quem arrisca? No microfone. 2. Quem? 2. Pronto, perfeito. Professor, por que a colega disse 2? Taxa de variação, que é a mesma coisa que coeficiente, eu sempre gosto de tratar todos os termos, que é a mesma coisa que coeficiente angular, é sempre o número que multiplica o x. Não importa se o x está no início ou se o x está no final. Então, aqui no caso, a minha taxa de variação é 2, certo? Somente só botar o 2. E no item C, para finalizar, quem é o meu valor inicial, professor? O valor inicial é a mesma coisa que o coeficiente linear, certo? Coeficiente linear, quem seria aqui no caso? O 5, que é o meu valor fixo, certo? Então, observe que esse tipo de questão é bem parecido. Eu resolvi mais hoje 3 questões que eu percebi que alguns tinham ficado com dúvida, certo? Mas eu já estou notando a participação de mais alunos na explicação. Então, pode ser que tenham até entendido melhor ainda um pouco a parte de hoje. Pergunta que eu faço, melhorou a parte... Vitor, professor, eu tenho que sair. Tranquilo, Vitor. Eu justifico aqui a tua presença, certo? Pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Melhorou a explicação? Melhorou um pouco a compreensão para entender? Ou está muito complicado? Eu preciso até que vocês me expliquem, dão um feedback para eu saber.